Puta que o bicho vai pegar nesse vídeo. Devia ter aquela trilha sonora Qual? do Tropa de Elite. O bicho vai pegar. É que se a gente pudesse colocar música, a gente colocava essa música pra começar esse vídeo, gente. Gente. O bicho vai pegar, pessoal. Vocês estão preparados? Tá pronta. Tá pronto. Pronto. Então, Vamos lá. o casamento alquímico aconteceu. Tem muita coisa pra gente falar disso. Uma coisa pra compartilhar. É. Então, começamos assim. Você quer falar? Pode ir, pode ir. Começamos assim, gente. Esse vídeo, ele vem trazer algumas coisas que nós vivemos, como a gente vem trazendo aqui, né? Situações que a gente vai vivenciando, para poder trazer realidade na prática. E também esse vídeo vai trazer também coisas que nós acessamos através do nosso casamento. Então, para quem não sabe, nós não éramos casados. A gente se encontrou em outubro na Argentina. Ficamos 3 meses na Argentina. Em janeiro viemos para o Brasil. E morando junto desde então. E desse período de janeiro a outubro deste ano de 2024, muita coisa aconteceu com a gente, né? Coisas de cura que cada um precisou fazer para que o movimento de um casamento literalmente alquímico acontecesse. Então, no dia 12 de outubro de 2024, aconteceu o nosso casamento. Somos casados, gente. Amor, eu não botei a aliança de novo. Aonde que tá a aliança? Você deixou na academia? Não, na chave do carro quando eu saí no CrossFit. E você pegou a chave? Não tava na chave. Tava assim, amor. Não tava. Como que não? Segura aí. Peraí, gente, peraí mesmo. Porque vai ficar aí, né? Tava assim, coração. Você pegou ela. Eu amarrei ela aqui. Eu amarrei ela aqui. Eu não peguei a chave. Você pegou ela. Na academia? Sim. Eu tinha amarrado ela aqui. Eu amarrei ela aqui, a minha aliança. Você pegou ela. Amor, eu não vi a sua aliança. Tá, você não viu. Mas ela estava aqui amarrada, ao lado da água. Mas como que você amarrou essa aliança aí e Eu- ela não tá? Eu amarrei ela aqui. Para quê? Para quando eu sair do carro, sair da academia, eu pegar ela aqui. Só que como você pegou ela antes, Vai ter que ir lá na academia, amor. vou ter que ir na academia. Então, gente, voltamos. Voltamos. Achamos a aliança Meu lá na academia. Lá no CrossFit. Então, aí eu fiquei aqui pensando por que que isso aconteceu justo hoje, no dia que a gente decide gravar esse vídeo. E todo esse movimento, né? Então a gente começou falando que o bicho vai pegar, a gente estava tentando gravar esse vídeo já tinha um mês. Porque o nosso casamento aconteceu no dia 12 de outubro, hoje é dia 27 de novembro. Já tem um mês que a gente está tentando gravar esse vídeo, a gente fala, vamos gravar o vídeo sobre o casamento, porque precisa passar as informações para as pessoas, e sempre acontece alguma coisa no meio que impede a gente de gravar o vídeo. Então, só por isso, já dá para vocês terem uma noção do que é o conteúdo desse vídeo. Olha só o que aconteceu hoje. E sobre o que? A aliança. Sobre a questão do elo, porque a aliança é o elo com Deus. A gente ficou aqui. Fazemos o que com o vídeo? Cortamos o vídeo? Não, vamos deixar. Não, vamos cortar. Não, faz sentido que... A gente ficou assim, é a verdade.
é a vida como ela é o que a gente lê. É assim como a gente se comporta quando dá essa situação, não falamos, enfim, é assim como que nós resolvemos isso juntos. Então nós resolvimos trazer esse pedacinho, não editar ele. A gente poderia ter criado um vídeo, não, oi gente, tudo bem? Estamos aqui, mas não faz sentido. Então nós fomos lá, procuramos, achamos a aliança, foi rapidinho, porque está aqui bem perto. E voltamos e escolhemos deixar isso aqui para compartilhar com vocês. E como a Sheila falou, isso faz parte do contexto do vídeo também. A gente ficou olhando e ficou percebendo a reação dela, a minha reação, o que a gente falou, o que a gente não falou, que tudo isso tem a ver com a nossa, com o vídeo de hoje, com o que a gente lida. Então um pouco sobre isso também que nós vamos compartilhar aqui. É. Inclusive hoje, eu coloquei um áudio lá no grupo da Fusão do Amor 1 e pedindo para as pessoas fazerem uma oração para a gente conseguir gravar esse vídeo. Então vocês terem ideia, assim, do quanto que a gente tem para falar, as questões que a gente tem para falar, que nem todas a gente vai conseguir falar aqui publicamente no YouTube. A gente não vai, a gente já sabe disso. A gente vai falar sim, mas de uma outra maneira. E o que que tem por trás de tudo isso, né? É muito ataque. O que que tem por trás de tudo isso, né? Então, e ainda tem assim, tipo, aí eu falei assim pra ele, nossa, mas o jeito que você falou, tipo, eu coloquei a aliança na chave, você pegou a chave. Me veio uma sensação de ele tá me culpando de ter perdido a aliança. Teve isso, assim, aí você falou que não, em nenhum momento você... E aí eu fiquei escutando, será que o meu tom tinha uma questão de estar responsabilizando, culpando ela por isso? Tipo, para vocês entenderem, eu amarrei ela aqui, tá? A chave do carro. Eu amarrei ela aqui. E aí, quando eu saí da academia, a, a, a Sheila já tinha pego ela. É claro que ela não perdeu ela. É claro que a responsabilidade não é dela. Eu amarrei ela aqui de um jeito que era suficiente para quê? Para quando eu fosse pegar, eu sabia que eu ia tirar ela, mas eu não considerava que fosse pegar ela. E eu não tinha por que saber que estava aqui nem perceber isso. Então, tipo, aí aconteceu isso. Agora, no meu tom, quando eu falo para ela, será que ela, A forma como eu eu escutei, trouxe, né? a forma, Depois que eu vi aqui. trouxe aí para ela como você foi a culpável, algo assim, ou a responsável disso, porque, enfim. E isso tem a ver com o vídeo, inclusive, que a gente está gravando aqui para vocês, sobre casamento, né? Então, assim, vamos lá, a gente foi intuído para contar a história do nosso casamento, o que aconteceu na cerimônia, o que aconteceu para esse casamento acontecer e o que aconteceu depois do casamento. Então, esse vídeo talvez... E o que está acontecendo? E o que está acontecendo, né? Agora, vocês estão vendo. Então, provável que esse vídeo fique um pouco longo, né? Mas tem muita informação aqui, muita coisa aconteceu, muita coisa. Então foi assim, né? Nós marcamos a data para o dia 12 de outubro, porque nós somos intuídos, tudo que a gente trabalha na nossa vida, assim, não é só no nosso trabalho, é em tudo que a gente faz na nossa vida, tudo. Até decidir se vai viajar, para onde que vai, quando vai, tudo a gente pergunta para Deus. Se é isso que a gente está sendo intuído, e a gente segue a nossa intuição e a gente pergunta para Deus tudo. Então a data do casamento também foi assim, solicitação da espiritualidade, a gente foi intuído para fazer essa data. E a gente ficava perguntando, né, por que essa data, né? Que dia 12 de outubro tem
é Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil. Então tem um movimento aí de, né, enfim. A gente desenvolve um trabalho espiritual que trabalha com bastante resgate. E a gente foi intuído que nesse dia ter resgate de crianças, né? A gente, o trabalho que a gente faz social que é para crianças também. Então, acabou que é isso que a gente falou, assim, o nosso casamento nós estávamos trabalhando. A gente não foi lá, não é um casamento, não foi um casamento comum, no sentido de ter uma cerimônia com um celebrante e que daquele jeito normal, vamos dizer assim, Aqui, normal não. que maiormente as pessoas conhecem, assim, aquela celebração religiosa onde as pessoas, os noivos entram, tem um Os celebrante, padrinhos entram. trocam os votos que são trocados normalmente aí e partiu. É, A gente fez tudo para fazer algo um tanto quanto diferente disso. muito. Só para vocês terem ideia, só a cerimônia durou 2 horas e meia. E geralmente uma cerimônia de um casamento é que meia hora. Porque chegou, os padrinhos entram, não teve padrinho entrando, madrinha entrando. Teve todo um processo que foi canalizado. Foi canalizado para a gente fazer o que nós fizemos. A ponto de a gente também foi intuído de gravar toda a cerimônia e publicar no YouTube. Então a gente tá assim, tá, vamos publicar, né? Então até isso nós somos intuídos. Então, quando começou o movimento, né, do casamento, a gente começou a mover as pessoas, a convidar, foi um casamento bem intimista, a convidar as pessoas para ir para a cerimônia. É, aconteceu que a gente mora no sul, e aí o aeroporto estava fechado, então as pessoas vieram de estados, até da Argentina, de outro país, de carro, para cá onde a gente mora. E nós somos intuídos no dia que a gente foi conhecer um parque, que chama Parque das Flores, chama Mátria, o parque. Nós somos intuídos de fazer o casamento ali, no Mátria. Então olha o nome, Mátria. Começa por aí, né? Mátria, Parque das Flores. Parque das Flores. Mátria, só para vocês saberem, ele é o aspecto feminino de pátria. Então é um jardim florido, aonde o nome ele faz alusão, assim, especificamente a o aspecto feminino de pátria. Então, por isso se chama Mátria. Isso. E, e aí, todas as pessoas que a gente contratou, a gente, como é guiado muito por Deus, a gente segue as intuições. Para a gente, todas as pessoas foi enviado por Deus. A gente vive assim, né? Todas as pessoas que a gente contratou. E, bom, aí o que acontece é que, tipo, um mês antes, as pessoas estavam lidando com chegar no local, né? O mês antes não tinha 25 pessoas confirmadas ainda. Acho que não dava Não, nem não isso. tinha 10 pessoas É, confirmadas. realmente é mesmo. Tinha 10 pessoas confirmadas. E aí tava lidando com as pessoas vão vir, não vão vir. Então a gente recebia mensagem canalizada, tranquilizando a gente, principalmente eu, porque tem, né, ainda um movimento meio egóico mesmo de, imagina, eu tenho 47 anos, eu casei agora e eu passei a vida lidando com essa questão de relacionamento, de casar, disso, em outras vidas. Eu também lidei com isso. E aí o que aconteceu? Do dia que a gente marcou ao dia do nosso casamento, nós passamos por muitos processos de cura. Então vamos começar a falar disso. Os processos de cura que nós passamos. E principalmente eu, né? Teve você, mas É, a coisa mais tive de tudo um pouco, né? Porque teve. assim, o que a gente vinha recebendo muito era que
precisava a gente, vamos assim, ajustar, sintonizar polaridades ainda. Minha polaridade feminina muito elevada, a da Sheila masculina muito elevada. E a gente, o jeito que cada um não tinha aprendido a viver desse jeito, quando a gente entra nessa ressonância de criar uma nova consciência, que é consciência do casamento, a partir disso, gente, ajusta para tudo quanto é lado. E para isso, quem é o primeiro chamado às contas? O ego. Então, o ego da Sheila e meu ego passaram por uma tormenta, um deserto e o fogo e gelo e um monte de coisa para olhar profundamente e trazer à tona todo esse aspecto sombrio de cada um, para que o outro tivesse de alguma forma pleno conhecimento de com quem que estava se relacionando e, e isso foi bem intenso, foi bem intenso. Esse ponto que você trouxe é importante, sobre as polaridades, né? Porque a gente vê muitas pessoas falarem assim: ah, mulheres, eu sou o divino masculino, só porque de repente você tem uma energia masculina alta. Isso não significa que você é o divino masculino, significa que aqui encarnado na matéria você tem um masculino alto. E se você for se relacionar com a sua contraparte masculina, é importante você aprender a equilibrar a sua energia em yang. Não dá para ficar com uma energia muito yang alta e o homem com a energia yin alta. Não funciona no aspecto biológico e sistêmico para viver encarnado aqui. Não funciona. E aí me vem uma coisa aqui, um exemplo assim, tipo, bem, bem básico, mas acho que... Vamos lá. Você pode ser assim, não, mas eu sou polaridade X. Tudo bem, como a Sheila falou agora. Eu sou espírito, energia, e eu sou a polaridade, então, beleza, tá tudo bem. Só que é muito importante lembrar que você está humana ou humano. Porque se for assim, se a gente não se atentar a isso, eu posso falar assim: eu sou um espírito, energia livre, na minha polaridade, então eu quero morar embaixo do oceano, eu quero morar na água, lá embaixo, 100 metros com as baleias, porque eu sou espírito livre, energia pura. Beleza, vai morrer afogado. Por quê? Porque você está ser humano e dentro do ser humano está uma dimensão, com umas proporções, com uma física, com um corpo, com uma energia, uma polaridade. Se eu quero estar dentro, se eu estou dentro de um corpo humano e eu quero ficar me achando baleia, eu vou morrer afogado. Então parece que é uma piada o que estou contando, tá? Mas é um claro exemplo de não se adaptar a quem você é, a quem você está. Se um dia encarnou baleia, tudo bem, vai morar com a baleia, mas enquanto está aqui, tem uma fisiologia, toda uma estrutura hormonal, tem uma estrutura física, tem uma estrutura sistêmica, tem toda uma energia aí que, querendo ou não, vai norteando nossa vida aqui. Me veio isso para compartilhar aqui. Isso é importante porque o feminino, ele tem aspectos diferentes do masculino. O feminino é magnético e ele precisa estar pronto para magnetizar. E o masculino é elétrico e ele precisa estar pronto para eletrizar, vamos dizer assim. O elétrico é que entra em movimento, é que faz o movimento, é o que vai para frente. É tanto que a fisiologia do homem é o ir para frente. Fisiologia, inclusive a genitália. O da mulher é o quê? É receber. Então, se a mulher acha que ela é o divino masculino, como é que você vai viver com um homem se o homem é que provê? E aí vai inverter os papéis.
biologicamente, fisiologicamente, sistemicamente, está contra a natureza humana. E vai ter muitos problemas se continuar pensando dessa maneira. Então precisa ter muito cuidado, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui. Então nós precisamos, nós dois, equilibrar a nossa energia, porque eu tinha, ainda tenho, mas é equilibrado, uma energia masculina alta, porque durante toda a minha vida eu tive que fazer um movimento de me proteger. Por quê? Porque eu na infância não fui protegida. A criança biologicamente precisa de proteção do pai e da mãe. Quando ela não tem, é o sistema dela mesma que cria essa proteção. E cria muito aumento da energia masculina. Só que no relacionamento, principalmente no relacionamento de chama gêmea, essas energias precisam estar equilibradas. Porque a Kundalini só sobe quando está equilibrada, ela só ativa quando está equilibrada, só tem o acesso de fusão a Deus quando está equilibrada. Então é muito importante estudar sobre esse aspecto do sagrado feminino e do sagrado masculino. Isso é uma coisa que a gente dá lá no Fusão do Amor. Quais os aspectos, como é que trabalha isso. Então a gente precisou trabalhar isso com a gente. Né? Então passamos por muitas curas no processo do nosso casamento, além de muitos ataques. Além de muitos ataques. Porque durante o processo de cura a energia baixa, a energia cai e o ego fica aflorado e aproveitam para atacar, né? Então nós recebemos muito ataques, muito. A gente sintonizou muito com essas energias que estavam vindo. É. Então, quando a gente fala, olha, vocês, todos nós precisamos de cura para poder chegar ao ponto de se unir com a sua contraparte, gente, isso é muito sério. Isso não é uma coisinha assim, a fase da cura. Não é, gente. A cura é sempre. Precisa de cura. Porque acontece muitas coisas por trás das cortinas, vamos dizer assim, que é no mundo espiritual que a gente não vê, que a gente não sabe. Por isso que a gente fala que não é um relacionamento românticozinho para ficar vivendo romance. A gente vive romance, é muito forte, mas precisa ser um relacionamento consciente do porquê e como e o que precisa ser feito as duas pessoas para ter fusão, para ter a fusão, né? Então, uma das coisas que aconteceu, olha só, eu já tinha passado por muitas curas desta encarnação que eu tive quando criança, que eu até gravei um vídeo falando sobre os abusos que eu vivi e o que eu precisei curar. Aconteceu que teve um determinado momento que apareceu uma outra vida, eu acessei um registro acástico meu, de uma outra vida que eu tive e que eu passei por estupro, e não foi estupro com um homem, foi estupro com muitos homens ao mesmo tempo. E nessa situação, que foi muito violenta, então veio todas as imagens, veio a sensação que eu vivi, veio o que eu senti na hora, veio o que eu passei, e disso daí gerou uma fecundação, ou seja, eu fiquei grávida dessa situação. Então eu precisei acessar isso para me curar dessa questão do estupro. E aí, nesse momento, o Gonçalo, como é também um processo de cura dele, ele tem consciência disso, ele trabalha com isso, ele me ajudou a eu extrair e acessar toda a raiva que tinha dentro de mim por causa dessa situação que eu vivi. Então ele foi assim, tipo, um canal para eu extravasar e tirar essa raiva que eu acessei, que impedia, por exemplo, de ter ainda mais fluxo de amor com ele, por exemplo. Porque isso estava no meu registro akáshico. Isso estava no meu registro akáshico. E todas as informações de todas as encarnações que nós vivemos está acontecendo agora, tendo acesso ou não. Então, aí aconteceu essa fecundação e dessa fecundação teve um aborto. E passou que eu não acessei outras vidas desde então, e faz muito tempo, muitos mil anos, que eu não tinha aceitado essa fecundação e esse bebê. Não tinha aceitado ele no meu campo.
E ele estava no meu campo, esse bebê. Então, eu tive que fazer um parto espiritual. Gente, o negócio não é brincadeira, não. Não é. Não é brincar de chama gêmea. O que a gente está trazendo aqui é para vocês verem o que de fato está acontecendo com a gente. Não é brincadeira, eu tive que fazer um parto espiritual e encaminhar este bebê e aceitar, criar todo o trabalho de aceitação de ser meu filho. Meu filho, porque não existe outras vidas, o que existe é linhas de tempo, né? Então, naquela linha de tempo, eu não aceitei e veio até agora. Então, tudo isso para quê? Para fazer a purificação e a cura dos nossos registros para o casamento. Porque o Gonçalo também estava naquela situação de outra vida que eu tive. A gente não tinha um relacionamento amoroso diante do que a gente vem acessando. A gente tinha um relacionamento de muita amizade, né? Muita cumplicidade, muita, assim, de total entrega. Eu percebo que eu tinha com ele de muita confiança. E essa situação que aconteceu, naquele momento fez eu sentir que ele tinha me abandonado. E que ainda tinha raiva dele também por ele ter me abandonado. Que era o que eu tinha vivido ali e captado. E ele não tinha me abandonado, porque ele já tinha desencarnado essa situação que aconteceu. E, além disso, ele estava em espírito cuidando de mim. Olha só. Por que a gente fala que não existe desconexão com a sua chama gêmea? Não existe. Ele estava cuidando de mim em espírito. Mas eu, encarnada, tinha me sentido abandonada por ele. E tinha vivido toda aquela situação. Então, foi cura do estupro que foi vivido. E foi muito forte, a ponto de que quando ele ia me beijar ou me pegar assim, me vinha a situação daquilo que tinha vivido. E eu sei que tem muitas mulheres que passaram por isso nessa vida e você sabe como é que é. Então precisa se curar. Precisa se curar, não adianta colocar esse negócio aí debaixo do tapete não, gente. Não adianta. Não existe tapete. O vulcão vai entrar em erupção em algum momento. Porque não existe tapete mesmo, não. E ainda tive que fazer um parto espiritual para trazer esse bebê, para aceitar ele no meu campo, né? Para isso acontecer. Isso foi uma das coisas, que foi uma coisa muito forte que aconteceu, né, amor? Sim. Muito forte. Muito, sim. Foi durante um período, quase um mês, passando por essa situação. E aí, o que aconteceu? O que a gente vai fazer na cerimônia? Porque a gente não ia fazer uma cerimônia, a gente estava pensando até fazer uma cerimônia de constelação. Uhum. De uma constelação familiar numa cerimônia, mas não era isso pra gente fazer. Era outra coisa. E aí nós convidamos um amigo para conduzir o que a gente ia trazer. E aconteceu que esse amigo nosso acabou que entrou numa situação e não conseguiu nem participar do casamento. A gente não precisa entrar em detalhes aqui. Uma situação muito crítica que aconteceu com ele e ele não conseguiu nem participar do casamento. E a gente convidou tem uma pessoa que é nossa amiga também, que é como tem uma ligação muito forte assim, espiritual com o Gonçalo, como se fosse uma mãe espiritual do Gonçalo, assim. E a gente pediu para ela conduzir, né? E ler o documento que foi canalizado para a cerimônia. Então a cerimônia aconteceu que todo o ritual da cerimônia foi canalizado pela espiritualidade. Todo o ritual. Todo. O ritual durou 2h30. 46. Então, assim, aí o que aconteceu? As pessoas começaram a confirmar, uma semana antes, quase, a grande maioria do casamento. Chegou para fazer eu ia fazer um vestido simples, assim, normal. Aí chegou a intuição para fazer um outro tipo de vestido que era para trazer a expressão das raízes de Gaia, porque a Gaia ia se manifestar nesse casamento, ia expressar a raiz do feminino indo para fora.
E aí aconteceu que eu recebi muito ataque por causa desse vestido, gente. Mas não foi pouco, não. Não foi. Teve um momento que o vestido tinha tanta coisa assim de raiz que tinha tantos alfinetes, acho que era. Quanto que eu falei pra você aquele dia? 180 alfinetes? Não, era mais, né? Alguns Quase 700, 1000, alguns quase 700. 1000 alfinetes. E eu fui experimentar e eu senti todos aqueles alfinetes assim entrar no meu corpo. Tipo voodoo. Até isso aconteceu. Até isso. Aí, um monte de situação acontecendo por causa disso. E a menina não conseguia fazer o vestido do jeito que o modelo que foi enviado para ela. Então, até a estilista foi atacada. As pessoas que vieram de outros estados, de carro, até de avião, começou a acontecer um monte de coisa com elas. Carro que quebrou no meio do caminho, criança que acabou fisiologicamente tendo situações difíceis no trajeto de carro. Braço, Hã? braço, braço que quebrou no meio do caminho. Braço que. Teve uma pessoa que sofreu um acidente um dia antes de sair de casa, recebeu uma bolada no braço e o braço quebrou, dirigiu com o braço quebrado. Pessoas que nem conseguiram chegar porque foi intuído que não era para vir, porque estava sendo atacada e aí aconteceu alguma coisa com a pessoa no meio do caminho. Pessoa que teve que arremeter 3 vezes para poder pousar. O avião arremetou 3 vezes para poder. E aí teve que trocar a aeronave, trocar a equipe para poder pousar. Gente, eu não sei se acontece isso com as pessoas de modo geral, mas tudo ali era um sinal pra gente que a gente estava sendo atacado para o casamento não acontecer. Pois bem, por que será? Aí é que vai chegar a situação aqui. Então, o casamento foi realmente alquímico. Nós somos intuídos para trazer a manifestação dos 5 elementos: terra, água, ar, fogo e éter. E no fogo, nossa, até arrepiei. Aconteceu umas coisas que a gente vai trazer para vocês para poder chegar no éter, que é a pureza divina, para acessar o reino do céu. Então, o que a gente trouxe? Você quer falar um pouco Do dos processo, elementos, do processo? assim, brevemente, a gente, o ritual, ele envolveu um processo, como a Sheila falou, alquímico, onde foi canalizado toda a estrutura para passar pelos elementos e em cada elemento ter uma conexão e um trabalho nesse elemento. Então, teve o elemento terra, toda essa parte de conexão com Gaia, com a canalização que veio de Gaia, com toda essa conexão com a terra. Depois tem uma parte de água, onde teve toda uma limpeza e purificação aí dos corpos sutis nessa água onde estava sendo transmutada toda essa energia, já que tinha um elemento para estar transmutando que tinha sido programado para esse momento. Depois, a parte do ar, fez um trabalho que tinha a ver tudo com um processo respiratório, com um processo de inspiração de vida e estar presente para isso. Estou resumindo bastante, tá? Gente, isso foi o ritual inteiro. E depois teve toda uma parte de transmutação com o fogo, onde foram transmutados e reprogramados a várias emoções densas nas pessoas e num contexto mais coletivo assim também. E um ponto aqui importante que eu queria trazer que é a cerimônia, diferentemente com o que eu já tenho visto sempre, porque eu não sei se acontece algo assim em outros lugares que eu não conheço, mas
falando do que eu conheço, que a Sheila conhece. É, a cerimônia, os participantes, eles não foram, digamos, participantes passivos, onde eles foram as pessoas foram a presenciar uma cerimônia nossa. O que foi um processo ritualístico de alquimia, onde os participantes eles eram protagonistas, tanto quanto nós. Então, todas as pessoas foram fazendo esses trabalhos alquímicos e todo esse processo até chegar a essa parte da gente que trouxe do éter, onde havia um acesso, nós já tínhamos feito uma limpeza, purificação, reprogramação, para poder estarmos em um estado de consciência elevado, acessando a essas esferas elevadas, digamos, de pureza, de consciência, para nós fazermos, nesse estado de consciência, nossa aliança com Deus e com a gente. Bem resumindo, mas foi isso que aconteceu. É importante isso, porque assim, os participantes, nós criamos todo esse movimento, né? Foi criado esse movimento eles participarem junto com a gente, para eles também vivenciarem essa limpeza, reprogramação e acesso com Deus. A fusão. A fusão com Deus, a fusão do amor, né? Então, na parte do éter, o que foi trazido pela espiritualidade e que a gente trabalhou foi da gente, em primeiro lugar, trazer o sagrado feminino e o sagrado masculino e coroar o sagrado feminino e o sagrado masculino, e isso foi coroado no planeta Terra. E é isso. Houve a coroação do sagrado feminino e masculino na energia espiritual elevada, manifestado aqui no planeta na terceira dimensão. Então, veio de outra dimensão para cá. E todas as mulheres e todos os homens que estavam no casamento receberam também, através de uma manifestação que a gente fez lá, por exemplo, eu não joguei buquê, não teve isso, teve cada rosa do buquê foi entregue para cada mulher como símbolo delas receberem o sagrado feminino. E o homem, como símbolo, o Gonçalo deu um lírio branco da paz, né, que tem um símbolo da paz, como um sagrado masculino manifestado na Terra. Para aí a gente fazer a troca da aliança e manifestar, então, a aliança com Deus, né? Então, foi assim, bem resumidamente, imagina, 2 horas e meia, a gente está trazendo coisas que a gente pode trazer aqui. Dentro dessa celebração, na parte do fogo, que era para transmutar as programações inseridas das 5 emoções baixas na humanidade, a gente trouxe o acesso que a gente recebeu da espiritualidade sobre como que foi instalada essas 5 emoções baixas na humanidade, que foi lá no Jardim do Éden. Lá com Adão e Eva foi instalada essa programação e houve a separação das chamas gêmeas. Foi lá que começou a separação. Porque Adão e Eva são chamas gêmeas. E houve a separação deles de forma proposital através de seres. A gente nem pode falar muita coisa aqui. A gente não pode, porque a gente acessou muitas informações. E essas informações acaba que a YouTube, eu não sei se... A gente não sabe se bloqueia ou não bloqueia. Mas são detalhes de informações que cada um precisa acessar os detalhes dessas informações para ter consciência e reprogramar isso em si. Então, essas informações foram transmutadas e criado um novo programa do feminino e do masculino, da manifestação no planeta do feminino e do masculino. A ponto de, gente, foi assim, no dia antes do nosso casamento, a gente estava no hotel, terminando de escrever, de acessar, de receber sobre essa questão de Adão e Eva, e acreditando ou não, não importa,
a gente fala que é a verdade. Nós vimos assim, nós vimos Adão e Eva, a manifestação deles, da energia deles, agradecendo por esse trabalho de limpar e purificar tudo que veio de lá. Porque naquele momento, o que aconteceu não foi que a Eva fez aquilo e aí culpou a Eva do que aconteceu. Por isso que, quando a mulher passa por alguma situação perante o homem, rapidamente eu fui culpada. Por isso que hoje, inclusive, nessa coisa da aliança, olha só, se a gente começar a ligar os pontos. Ele falando, não, mas se você pegou a chave, eu senti ele me culpando. Porque essa programação veio desde então. E aí na hora que a gente está presente, opa, isso aqui não é meu. E eu programo outra coisa em mim. Que bom que nós conseguimos achar a aliança e tudo foi restaurado. Então não há a briga, não há a separação. Há o quê? A união. Né? Que simbólico, bem a aliança, bem no dia que a gente vai gravar esse vídeo. Nada é por acaso, nada é por acaso. Então, isso daí, isso que a gente acessou, nós estamos sendo intuídos para levar para vocês. Mas nós não vamos levar aqui no YouTube, vai ser uma aula fechada. Tá? Então, quem quiser acessar esse material e fazer essa reprogramação, nos procura aqui no WhatsApp, que tem aqui no link. Entra na comunidade, que a gente vai te dar informação de como que vai acontecer isso. E num próximo vídeo, a gente vai gravar sobre a nova era das chamas gêmeas, que é o que vem desse trabalho de alquimia e reprogramação das chamas gêmeas desde o Jardim do Éden. Então, a gente contou aqui, né, uma parte do que aconteceu e... O que foi? Mas é muita coisa que É muita coisa. não tem como. Muita coisa. Foi muita coisa que a gente foi lidando nesses dias de casamento, de prévia, de no dia, foi muita coisa para que a gente foi lidando e que a gente ainda continua lidando, tá? Só para compartilhar o que é. Então, a gente vai ir compartilhando isso, como a Sheila falou, dentro dessa classe que a gente vai dar, nós vamos a falar mais sobre tudo isso. Ele fica brincando com o negócio e olhando para baixo aqui. A E Sheila, falando com vocês e olhando para baixo e brincando com o negócio. a Sheila me disse, olha para a câmera. Vamos lá, gente, vou olhar para aí para a câmera. No dia da classe que a gente vai fazer, evento fechado, isso aí, nós vamos não somente falar muito mais sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui, sino que, obviamente, todas as perguntas que surgem a partir disso, nós vamos conseguir responder aí. Vai ser uma troca bem interessante para todos. Bem poderoso. Então, até o próximo vídeo. Então, gente, é o seguinte. A gente vai ter essa Masterclass que vai acontecer agora, semana que vem, dia 3, 4, 5 de dezembro. Mas ela fica gravada e você tem acesso durante um ano. Então, se você quiser acessar, entre em contato com a gente aqui no WhatsApp. O próximo vídeo a gente vai falar disso. E como a gente sempre traz aqui para vocês, né? É preciso ter consciência real do movimento planetário e da missão Chamas Gêmeas. Da sua missão. E a sua missão é se curar. Para que você possa acessar a união com Deus. Começa por aí. Para depois, se for para você se conectar e se unir com a sua chama gêmea, porque Deus é perfeito e sabe de tudo, e a gente precisa tirar o nosso ego de lado e ser obediente a Deus.
e ser obediente a Deus. Porque muitos momentos, no preparo de janeiro a outubro, muitos momentos eu chegava para ele e falava, não é porque nós somos chamas gêmeas que eu sou obrigada a ficar com você, não foi? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E eu tinha consciência disso. Consciência. Porque eu precisava de passar muitas curas de outras vidas que eu tinha vivido, porque eu culpava ele das coisas que tinham acontecido comigo. Mas eu não sabia disso. Até que eu acessei. Aí talvez tá me vindo uma coisa aqui. Ah, mas com você, Sheila, é diferente. Ah, você já se conectou com ele, já. A gente passa por muita coisa que você não passou. Gente, é o seguinte. Se cure. E vou falar uma coisa que eu falo pra mim, de um amigo espiritual que fala, rale a bunda no caco de vidro, porque eu ralei muita bunda no caco de vidro. Muita mesmo. Eu passei por muito, muito sofrimento e muita dor. Eu me curei muito, eu me rasguei por dentro para poder estar aqui hoje falando esse vídeo para você. Para poder estar no processo de, com 47 anos de idade, casar. Em outra vida eu não queria casar também não. Não queria. Também não. Olha só o que eu falei, também não. Porque embora eu quisesse, no fundo, eu não queria nesse casamento convencional, terceira dimensão. Então, a primeira coisa é pare de se comparar. Não é saudável para você se comparar. Se existe esse processo aí dentro de você, é porque tem cura para ser feita. De programações que tem aí na sua mente, que você nem sabe que tem. Eu tô aqui para ajudar todo mundo. Gonçalo também tá aqui para ajudar todos vocês. E é essa o nosso processo, a nossa missão. Aqui para ajudar vocês a se curarem, a elevar a consciência e a evoluir. Para se fundir com Deus. E é isso. É isso. É isso? É isso. Suficiente. Vamos Aí, ver se a gente conseguiu falar tudo. Se não conseguiu falar tudo, assim, algumas coisas não dá para falar aqui. A gente vai falar na Masterclass. Mas alguns detalhes, depois a gente grava outro vídeo falando de outros detalhes. até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau.